Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast aqui. Tô entrando antes do episódio aqui rapidinho para dar um recado. Esse episódio aqui é uma continuação de outra parte. Então, se tu não assistiu a parte anterior, fica ligado, dá uma olhadinha no nosso canal, Instagram, Spotify, nas nossas redes sociais, que a gente já tem uma parte anterior. Então, agora vai começar esse episódio aqui. Espero que ele acrescente a tua vida de fé e te edifique. Abraço. E agora a gente pode seguir, então, voltando lá para Mateus 5, a gente vai ler a partir do 40. Mateus 5, 40 diz assim: Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que também leve a capa. Se alguém obrigar a você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Então aqui Jesus vai entrando com alguns exemplos, né? Tu vai buscar o texto aí. Por que ele usa a questão da roupa, né? A gente comentou na série de Tiago, inclusive, que a roupa, na época, a produção de tecido, a indústria têxtil, ela era muito mais complexa, porque não tinha máquinas de fazer roupa, não tinha nem a máquina de costura aquela da avó, que tinha um acelerador aquele, né? Acho que nem aquilo devia existir. Certamente não. Porque é muito antigo. Então, o que tornava, e isso vale a pena lembrar, porque no capítulo 6 Jesus vai usar um outro exemplo de novo a ver com tecido. Isso quer dizer o quê? A roupa era algo penhorável, era algo de valor. Sim. Então, se tu financiou a tua casa, digamos assim, com o banco, se tu não pagar, tu pode botar o teu carro como um penhor. Era mais ou menos isso. Sim. Então, tu podia penhorar a tua roupa. Então, o que Jesus está falando? Olha, se alguém quer processar você e lhe tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Então, se tirar uma parte da roupa, né, que é a túnica, a capa, que era algo que servia tanto como roupa e aparentemente como coberta, né, deixa que leve, né? E se alguém obrigar você, isso a gente vai pro próximo, depois a gente vai ler depois mais para frente, a andar 1 milha. Mas era algo comum. Como é que funcionava essa questão do penhor lá na época? Existe uma lei que é muito específica e eu acho que vale a pena a gente ler primeiro para depois explicar o caso quadro a quadro. Vamos ler lá. Deuteronômio capítulo 24, a partir do verso 10, diz o seguinte: Quando fizeres qualquer espécie de empréstimo ao teu próximo, não entrarás em sua casa para tirar o que ele te oferecer como penhor. Ficarás do lado de fora, e a pessoa a quem fizeste o empréstimo virá para fora trazer-te o penhor. Se for uma pessoa pobre, porém, não irás dormir conservando o seu penhor. Ao pôr do sol, deverás devolver sem falta o penhor, para que ela possa conciliar o seu sono sob suas cobertas e com gratidão te abençoe. E quanto a ti, isso será considerado um ato de justiça por parte do Senhor, o teu Deus. Então vamos lá. Tu me emprestou dinheiro, a minha garantia de que vou pagar o teu dinheiro não é escória de Serasa, não é nada, é uma capa. Vamos usar a expressão túnica, porque é a conexão que Jesus vai fazer. A minha garantia, o penhor é a minha túnica. Tu vai na minha casa, tu não entra na minha casa, né? Por respeito, por mais pobre que eu seja, tu vai respeitar a minha casa, tu vai ficar na porta, eu vou lá, trago a túnica e entrego na tua mão. O texto diz que tu não deveria ficar com a minha túnica, porque eu sou pobre. E talvez aquilo seja só o que eu tenho. E, cara, tu vai perturbar a minha mente se tu ficar com aquilo. Então, num gesto de gentileza, de sei lá qual a melhor palavra, hombridade, generosidade, talvez, cara, fica com o teu penhor, eu confio na tua palavra que tu vai pagar. Esse é o lance da penhora, tá? E isso é o que era feito em Israel. O que é o grande detalhe? Então a gente vai ter 2 campos aqui que Jesus está trabalhando. Primeiro, ele vai dizer que a gente não tem que dar só como penhora ou como pagamento de um processo só aquilo que estão pedindo. Cara, vai além. Então, o cara tá te processando, é o termo que a tua Bíblia usa, né? Processar. Então, nesse termo já da tua versão, fica bem evidente que Jesus está tratando de causas judiciais. Sim. Isso é legal, porque coaduna, concorda com tudo que a gente está falando aqui. Não vou pagar só o que está me pedindo, eu vou ir
além. Então, Uhum. tu tá me processando e tu quer a túnica. Cara, beleza, leva a túnica, que é aquele vestidão, aquele saião, Uhum. e leva também a capa, que é o que cobre, e muitas vezes é o que o cara tinha para usar como cobertor de noite. Beleza, esse é o ponto. O segundo ponto é não só da questão do ir além, mas o segundo ponto, talvez Jesus está tratando, e isso é comentário de vários comentaristas, que Jesus está tratando também a hipocrisia, de novo, de quem? Dos Fariseus. fariseus. Lembra que quando a gente falou sobre votos e juramentos, foi na parte anterior, né? Uhum. Capítulo 20, episódio 20, parte 2, se eu não me engano. Quando a gente fala sobre votos e juramentos, a gente lê o texto lá de Mateus 23, da hipocrisia dos fariseus, e depois a gente foi para um texto lá de João. No texto de João, Jesus confronta os fariseus. E qual é o motivo do confronto? Os fariseus tinham como tradição dizer o seguinte: se tu jurar pelo templo, não tem problema. Agora, se tu jurou pelo ouro do templo, aí tu tem um problema grande. O ouro é dinheiro, né? O ouro é dinheiro. O ouro é importante. Se tu jurou por algo importante, tu tem que cumprir. Jesus, ele vai contra essa hipocrisia, dizendo, cara, não é o ouro que santifica o templo, é o contrário. É o templo quem santifica o ouro. Uhum. Então é muito mais importante quando tu jura pelo templo, porque tudo que está dentro do templo está incluso nesse juramento. Beleza. Dizem os comentaristas que os fariseus não seguiam esse princípio, que nós lemos aqui em Deuteronômio 24. Uhum. Então, quando eles tinham um penhor, eles não devolviam esse penhor, não. Eles retinham esse penhor. Principalmente quando envolvia o templo, né? Principalmente quando envolvia negociações do templo. Então, ao invés de cumprir a lei, que dizia, cara, se o cara é pobre, devolve o penhor, não segura, não retém, deixa o cara trabalhar para pagar a dívida, não. Segura, retém, porque é nosso, é do templo, é do ouro, faz parte. Jesus pode também estar combatendo esse destempero, né, do Sim. fariseu. De novo, deveria pastorear, deveria educar o povo de Israel na lei de Deus, mas se importava mais em seguir a tradição dos rabinos e sábios da época. Então, o princípio que Jesus está falando mais uma vez é: Vai beleza, além. vai além. No caso ali, eu não sou pobre e eu preciso te devolver te dar a túnica, né, como penhor. Uhum. Eu tenho que te dar a capa também. É isso que Jesus está falando? Nesse caso de Jesus, ele fala da questão do processo. Aham, Então, isso. se tu tá me processando e tu quer como garantia a minha túnica, cara, te dou uma garantia superior. Leva também a capa. Pode a gente entrar na questão da generosidade. A gente vai falar daqui a pouco. Uhum. Mas já pode estar aqui. Cara, não tem problema. A gente pode abordar nisso desapego às coisas comuns. Aham. A gente pode abordar uma série de coisas. Mas, textualmente falando, é isso. Não tem a ver também, porque normalmente aqui, de novo, o evangeliquez falando, né? Uhum. O pessoal diz, não, então se o cara vai me assaltar na rua, eu vou... O cara levou só a carteira. Não, só um pouquinho, tem o iPhone. Não é sobre isso. Jesus está falando sobre um processo. Jesus está falando sobre uma causa na justiça. Alguém está te processando, pediu um penhor ou pediu uma restituição de algo. Cara, não restitui só aquilo. Vai além. Faça a mais. Vá além daquilo que está sendo pedido. Boa. Mais alguma coisa para falar do 40? É isso aí. Show. 41. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2, né? Essa palavra aqui ela é usada em outro lugar, ainda em Mateus, né? O Zeca vai procurar aí. Mateus 27, 32. E ela tem um significado interessante. Lê o texto aí, depois a gente comenta o significado e o porquê de Jesus usar esse exemplo. Tudo tem um contexto, inclusive isso daqui. Mateus 27, 32 diz: Assim que saíram, encontraram um homem da cidade de Cirene chamado Simão. O contexto aqui é a jornada de Jesus carregando a cruz, né? Uhum. E o obrigaram a carregar a cruz. Então, essa palavra forçar é a mesma que Mateus utiliza lá, essa obrigação. O significado lá no dicionário de Strong, de novo, a gente sempre gosta de deixar isso claro. Eu não sei ler hebraico, eu não sei ler grego, porém, temos as ferramentas e a gente faz a lição de casa, a gente faz o dever de casa. O dicionário de Strong traduz essa palavra como recrutar à força. É exatamente o que foi feito com Simão de Cirene. Uhum. Então Jesus está lá, moído, lascado, arrebentado, dilacerado, depois de
uma noite inteira de tortura. Ele está carregando uma cruz muito mais pesada do que ele, provavelmente era um cara magro, se alimentava mal, vivia de qualquer jeito, vivia mal, não era o Jesus bonitão europeu que a gente vê nos filmes e principalmente retratado em quadros e estátuas, não era esse cara. E de repente os romanos, que estão conduzindo aquela procissão, eles chamam um cara que está na plateia, está no meio do público ali, que está vendo a situação e diz, cara, vem cá. É um recrutamento à força. Ele não foi voluntário, ele não era discípulo de Jesus, a gente nem sabe se ele sabia quem era Jesus, mas ele estava no meio e disseram, vem cá e carrega essa cruz. Recrutamento à força. Isso era muito comum dos romanos fazerem. Contexto histórico, né? Contexto histórico. Era algo muito comum e Jesus está usando essa expressão. Então, se alguém te pedir para andar 1 milha, ou seja, te recrutar à força para andar 1 milha, o que tem que fazer? Vai e anda com ele 2. Esse aí é uma coisa que a gente tem mais textual, que nos dá essa clareza, mas a gente também tem uma outra tradição que tu comentou. Sim. Né? Então a gente tem alguns comentaristas bíblicos, eles vão dizer que também pode-se significar algo, uma expressão ou uma prática relacionada a uma tradição dos fariseus. Sim, e qual que é essa tradição aí? Os comentaristas eles vão apontar que na tradição rabínica existia a obrigação de acompanhar o viajante. Então, o cara está de viagem, e naquele tempo não eram grandes cidades, eram vilarejos, né? O cara está de viagem e de repente ele chegou no nosso vilarejo e pediu para que eu acompanhasse ele por 1 milha, que é 1,6 km mais ou menos. Sim. Por quê? Porque a estrada é perigosa, ele não conhece o caminho e ele pede, cara, me acompanha 1 milha, me bota aí no trilho e depois de lá eu vou. A tradição diz que eu deveria aceitar. Se eu não aceitasse esse recrutamento forçado, que é a expressão que Jesus usa, e por acaso acontecesse alguma coisa com esse viajante, ele fosse assaltado, ou ele morresse, ou ele se acidentasse, ou ele perdesse o caminho, o responsável seria eu, porque eu não caminhei aquela milha com ele. Jesus não está questionando em momento nenhum a lei de Deus, nunca é esse o ponto, ele está sempre indo, dando umas alfinetadinhas assim, né, como quem não quer nada, na tradição. Então ele está dizendo o seguinte, se o caso é o Império Romano, que te recruta a força para fazer algo, faz o dobro. Se o ponto é a tradição rabínica, mesma coisa, faz o dobro, vai além. Cara, isso talvez seja uma das coisas mais difíceis do evangelho. É tu ser recrutado à força para algo e Jesus está dizendo que tu tem que fazer o dobro, fazer melhor, fazer em qualidade melhor. Talvez a gente possa encaixar isso quando Paulo vai falar sobre a relação do senhor e do escravo, né? Cara, o escravo não faça as coisas de qualquer jeito, não. Faz bem feito, não só quando o dono tá ali vendo, a Bíblia é escravagista. Não, esquece isso, calma, respira. Mas, como ao Senhor, fazer as coisas para Deus, cara, entender que Deus está nos vendo o tempo todo, em todo o tempo, e viver para a glória de Deus é isso. Me obrigaram a fazer algo, vou fazer da melhor forma possível. Colossenses 3,23, se eu não estou enganado, vai dizer. Ou 3,26. Tá na Bíblia? Eu sei que é bem nesses 20 e poucos aí. Vai dizer isso aí. E bem nesse contexto Cara, eu passei um troço agora uns dias atrás exatamente com isso aí. O pessoal do trabalho lá tava tocando um serviço que eu não estava envolvido porque eu estava focado em outras coisas. E em determinado ponto eu fui envolvido do nada, numa coisa que não estava comigo, não sou responsável, e me pediram para fazer. E eu tava ouvindo uma pregação que falava justamente disso aí. Cara, me deu uma vontade de reclamar. Pô, gente, não tem nada a ver, não tem contexto, por que estão me passando isso, né? Não, tem outras coisas para fazer, também são importantes, né? E aí me veio esse texto na mente. Cara, não encara isso, seja lá por que motivo que isso caiu no teu colo, como tu tá fazendo pro teu superior, pro gerente, enfim. Tu tá fazendo para Deus. Aí eu tive que respirar fundo, baixar a cabeça. Dá bem, senhor, tu ganhou. Tá bom. Tá bom.
Mas não foi fácil brigar com o meu eu. Muito bom. Lê aí. Colossenses 3, 22 e 23. Escravos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando supervisionados, como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração por causa do vosso temor ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Vamos ler o 24 também. Boa. Conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, que está servindo. Até isso é algo que a gente precisa pontuar. Então não é fazer meramente por fazer. Cara, tu pode fazer certo de que há uma recompensa. Sim. Sabe? Fazer por fazer já é o certo, já tá show. Sim. Se tu conseguir. Agora, se tu não conseguir, lembra, existe uma recompensa. Por quê? Porque tu não está fazendo isso para qualquer um, tu está fazendo para Cristo, e Cristo não é qualquer um, ele é o Senhor. Dono. Com O maiúsculo, com a palavra Senhor inteira Sim. escrita em maiúsculo. Então, tu pode ter certeza, vai ser uma recompensa boa, generosa e gorda. E não necessariamente terrena, né? Isso é legal pontuar. Não necessariamente terrena. E capítulo 6 a gente vai entrar mais nessa alçada. Tu tá louco pelo capítulo 6, né? É um dos meus capítulos favoritos da Bíblia. Muito bem. Vamos seguir então? Vamos. Recrutar força, está entendido? Versículo 41, está feito. Versículo 42 tem um princípio bem legal também. Mateus 5, 42. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. É o princípio o quê? Da generosidade. Boa. Então, sempre tem que ter um bom senso, né? Para avaliar as coisas. Se eu te peço emprestado e tu tem como me emprestar, ótimo. Cara, não vira as costas para mim. Seja generoso e vice-versa, né? E a gente não tem isso só aqui. Sempre é legal olhar para a Bíblia como um todo. A gente tem um texto lá em Provérbios, capítulo 11, versículos 24 e 25, que vai falar, mais uma vez, de recompensa, né? Provérbios 11, 24 e 25. Já deixa o teu engatilhado aí, porque daqui a pouco, se a Almeida deu uma diferenciada, daqui a pouco tu pode vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, né? Vai. Diz assim: uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. E aí é que tá, se a gente prestar atenção no contexto do Sermão do Monte, a misericórdia. Lembra que Jesus fala no início? Bem-aventurado é o misericordioso, porque alcançará a misericórdia. Então, isso é bem parecido. Agora todo mundo, se eu emprestar, agora eu vou virar rico? Não quer isso, quer dizer. Prosperidade é diferente de abundância de riqueza, mas é alguém que evolui, de certa forma, nas coisas que tem, não só financeiras, né? Mas o ponto todo é, se eu vou te emprestar, se eu vou ser generoso contigo, eu vou receber, mais uma vez, né, uma recompensa. Eu acho que é um princípio simples, eu até comentei em alguma das séries, que eu não lembro qual, mais uma vez, na dúvida, assiste todas. Se eu não me engano, o Bill Gates doa um percentual extremamente grande da fortuna dele. E, cara, volta e meia, ele tá nos top 10 homens mais ricos do mundo. Sabe, cara, o cara tem muita grana. Bill Gates, pra quem não sabe, é um dos donos e fundadores da Microsoft. Então, e é um cara que doa, tipo, cara, absurdos da grana dele. E é um cara que é muito legal. Ele é muito resolvido nessa questão, porque, e até acho que nem é questão, tá? Mas tiraram uma foto dele esperando uma fila de uma maquininha de sorvete expresso. Pô, um cara que podia comprar uma rede de sorvete, literalmente, sem sair de casa, só ele ia comprar, vou comprar, sei lá, que bom. Comprei. Entendeu? Vou fazer o que eu quiser e vou mandar entregar sorvete aqui no meu sofá. Cara, é um cara próspero, trilionário, bilionário, sabe? E generoso, cara, e é um cara que vive esse princípio de generosidade. Não tô falando que ele é crente nem nada, mas ele aplica isso. E é o que Jesus está falando. E aí?
é que a gente não entende generosidade, né? Sim. A gente acha que generosidade é dado o que sobra. Nem sempre é. A gente acha que generosidade cara, só vou ser generoso quando eu for rico. Não. Talvez tu nunca seja rico pensando assim. E é exatamente o texto que tu leu. Porque tem coisas que tu deveria dar e tu tá retendo. E assim, é interessante porque isso é um princípio bíblico fundamental e que a maioria dos caras que são ricos entenderam. Talvez sem nem ler Bíblia. Mas eles entenderam que existe recompensa na generosidade, existe retribuição na generosidade. Ontem ainda eu estava conversando com um cara sobre isso. Não é que eu vou pegar o dinheiro do meu aluguel para emprestar para alguém. Sim. Não, cara, por quê? Porque eu tenho responsabilidade com a minha família, eu tenho responsabilidade com o dono da casa onde eu moro, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que honrar os meus compromissos. Mas um conselho de um cara que escreve um livro falando sobre finanças é o seguinte: sempre reserva um percentual do teu salário e joga num canto. E esse percentual vai ser o percentual da doação. Então, se alguém te pediu, é de lá, desse percentual que tu tá guardando, que tu vai pegar e tu vai dar. Se alguém te pediu um empréstimo, tu não vai tirar do teu salário, tu não vai tirar das tuas contas, tu não vai tirar dos teus investimentos. Não, tu vai tirar de onde? Desse lugar que é só para doações, só para esmola e... Cara, e é um princípio de generosidade. Então, e isso é muito comum. Eu estava ouvindo outro dia um rabino falando sobre dízimos e ofertas. E ele fala que no judaísmo isso é muito comum. Sim. Essa cabeça de separar tantos por cento para isso, tantos por cento para aquilo, e se eu não me engano são 5%. Todo judeu tem como hábito de 5% da sua renda para esmolas líquida, ele separa para esmola. E aí vai tudo, esmola, empréstimo, oferta, qualquer coisa tá nesses 5% e o cara vai juntando isso ao longo da vida e vai distribuindo conforme vê necessidade. E a fama do judeu, né? Qual que é? É ser rico, né? Exato. Por quê? Porque entendeu generosidade. O que Jesus está dizendo, cara, é muito pontual o que tu disse. Não vou. É preciso bom senso para ajudar as pessoas, é preciso bom senso para emprestar para alguém. Às vezes tu vai ter que emprestar e no começo tu espera receber, cara, vai chegar um ponto que tu vai, pela tua paz, tu vai ter que dizer, cara, nem me paga, deixa assim, deixa de presente aí para ti. Sim. Tu vai passar por isso se tu te dispor a emprestar para alguém. O que Jesus está dizendo é o seguinte: sejam generosos, dá a quem te pedir, não, cara, não foge. Então, o cara tá na rua lá pedindo, cara, se tu tem alguma coisa, dá essa alguma coisa que tu tem. É que nem outro dia, essa eu te contei, eu acho. Eu tô no mercado, saindo do mercado, e aí o cara veio com uma criança, né? Ah, amigo, não sei o quê, aquela história triste, todo mundo conhece. Era o meu dia de folga e eu tinha comprado um monte de guloseima para fazer tarde de cinema com a Raquel. E o cara pedindo dinheiro. Eu disse, cara, dinheiro não tenho. Ficou todo lá no mercado. Mas eu tenho um negócio para ti. Peguei uns chips desse tamanho. Uma barra de chocolate. E deu. E entreguei pro Piá. O cara murchou, porque ele queria dinheiro. Cara, você tem que ver a alegria do Piá. E a criancinha dentro do carro falando, Eva, chips de chocolate. Cara, era o que eu tinha. Talvez não era o que o cara queria, mas certamente foi a melhor coisa do dia para aquele gurizinho de 3, 4, 5 anos. Então, assim, Jesus não está falando que a gente tem que sair lá, Silvio Santos, quem quer dinheiro. Não, não é isso. Mas é sobre ser generoso. Cara, tenho que dar, dá, ajuda, seja generoso. Por quê? Pelo texto que tu leu de Provérbios, e esse, para mim, falando sobre finanças, é o melhor. Existe quem dê com generosidade e ele ainda prospera. Ele vê a riqueza aumentar. Mas também existem pessoas que retêm o que deveriam dar. Deus está dizendo, existem coisas que não são para ti, são tuas, mas não são para ti, é para dar, é para passar para frente. E se tu está retendo, pode ter certeza, isso, da mesma forma que a generosidade resulta em bênção, o reter aquilo que deveria ser dado resulta em maldição, resulta em problema financeiro. Boa. Acho que isso é bem claro, né? Não tem muita polêmica, né? Vamos seguir na leitura, então? Agora, a polêmica era o 38, olho por olho, dente por dente, e agora o 43, meu amigo. Ih, rapaz! Mateus 5:43, sexta e última aplicação da lei
né, Jesus vai seguir dizendo o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem aos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Tá aqui a palavra que eu falei de demonstrar, que me remeteu a ser sal e ser luz, né? No 45. E aí? Ouvistes o que foi dito, ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Jader, Deus disse na lei que é para odiar o seu inimigo? Mas Deus não era bom, Deus não era amor, o que está acontecendo? Vamos fechar o vídeo, seus hereges? Não, calma. Quando Jesus está falando, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. O que ele está falando, o que ele está se referindo? Vamos ler, né? Vamos fazer o exercício do Biblicamente Podcast. Exato. Vamos ler. Levítico, capítulo 19, verso 18. Vale o grifo. Esse é o único texto que Jesus cita que não está escrito dessa forma na lei. Todos os outros, Jesus é literal. Não matarás, não adulterarás, carta de divórcio, votos, juramentos, tudo isso ele está usando textos da lei, mas ele não está indo contra a lei, ele está indo contra as aplicações ou contra as interpretações dos rabinos. Isso. A gente já falou isso várias vezes, sempre é bom pontuar. Nessa última, ele cita algo que não está escrito. Por quê? Porque a tradição fez um acréscimo. E é sobre esse acréscimo que ele está sendo incisivo. E não é a primeira vez que ele faz isso, né? A gente viu ali na questão do Haká, né? Do idiota, do tolo, né? Sim. Que ele cita um possível costume dos fariseus de desprezar aquele povo quando eles não sabiam algo da lei, né? Mas vamos ver o que o texto diz. Levítico 19, verso 18. Diz assim: não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé. O que está faltando aqui do texto que Jesus citou? Odiarás o teu inimigo. Odiarás o teu inimigo. Esse é o grande ponto. Jesus está indo contra o que está escrito? Não. Ele está ressaltando. Cara, olhem para o que está escrito. Sim. Ele está indo contra o evangeliquez, que fez um acréscimo dizendo que eu devo odiar o meu inimigo. E ele está dizendo, não, olhem para o que está escrito. E o que está escrito? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, pois eu sou o Senhor. Vai, me ajuda. Então, Jesus, na verdade, aqui até ele vai corrigir então essa interpretação, né? Então ele vai dizer, olha, é para odiar o inimigo. 44 ele vai dizer, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. A interpretação dos fariseus vinha muito, certamente vinha das leis que Deus dizia, por exemplo, para um israelita não se casar com alguém que não fosse israelita, né? Para um judeu não casar com alguém que fosse judeu. Mas é uma interpretação distorcida, porque na verdade, quando Deus vai dar essa lei, e quando, por exemplo, Davi vai falar para Salomão para ele não casar com uma mulher que não fosse judia, é para que essas mulheres não trouxessem o costume dos povos delas e fizessem ele adorar outros deuses, que era uma transgressão de um dos 10 mandamentos. Então era uma proteção, que é talvez algo muito parecido com... O pessoal fala muito de jugo desigual, né? Que associam a isso, mas a questão é, Deus estava protegendo e naquele momento o povo dele era um povo geográfico, era um povo que nasceu, que tinha o vínculo com a nação de Israel, mas a gente já tinha leis que estrangeiros poderiam, o judeu prosélito, acho que fala, né? Que poderia se tornar judeu e fazer mesmo não nascendo em Israel ou dentro do povo judeu, ele poderia passar a congregar, né, aquilo ali. Então,
é uma interpretação que tinha errada, que eles acrescentaram a lei e provavelmente pregavam como se fosse a palavra de Deus. Sim. Isso é o evangeliquez que a gente fala. A gente pega algumas coisas, umas frases de efeito que a gente ouve e acha que está escrito na Bíblia. Ou aplica de forma errada. Por exemplo, o não julguei está na Bíblia? Tá? Existe. A gente vai chegar nele. A gente vai chegar nele. O Jader está ansioso pelo 6. Eu quero o 7. O 7. Que eu vou enlouquecer. Mas o problema todo está na interpretação. Sim. Que se a gente vai ler o contexto, ele está dizendo outra coisa do que é aplicado. E Jesus está corrigindo ela aqui. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelo que perseguem vocês. E aí, aquele trecho que tu leu de Levíticos ali, mais para frente, um dos fariseus ou dos escribas vai perguntar para Jesus qual que era a lei mais importante. A gente já leu isso, né? E aí Jesus vai falar, olha, o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. O segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus não está anulando o que foi dito, ele está corrigindo a interpretação. E qual que é a interpretação? Bom, Deus disse que eu tenho que amar o próximo. Quem é o próximo? Essa é a pergunta de ouro. Sim. E a gente já teve essa conversa também. Parábola do samaritano, né? Onde que tá? Não sei. Abre o canal, vai do primeiro vídeo e vem até aqui, e aí tu vai nos dizendo. Vem no comentário, ó, tal coisa, tá no episódio tal. Vem nos comentários. Eu vou dar uma dica, acho que é na série sobre a Bíblia. Pode ser. Que a gente falou sobre isso. Pode ser. Quem é o próximo é a pergunta de ouro. Sim. Os fariseus interpretavam que o próximo era o cara que pertencia à mesma nação, que tinha o mesmo Deus e que tinha a mesma religião. Então o próximo era o judeu. E aí, do texto de Levítico que diz ama o teu próximo, eles fazem o acréscimo, odeia o teu inimigo. Se o meu próximo é o povo judeu, quem é o meu inimigo? É todo aquele que não é judeu. E é daí que vem o problema. E é isso que Jesus está combatendo e por isso ele vai fazer as comparações que a gente vai ver daqui a pouco. Por quê? Porque para Jesus o próximo que deve ser amado não é só o judeu. E a gente vê isso em diversos momentos. Jesus olha pro centurião, que é um não judeu, e ele olha com amor para aquele cara e ele diz, cara, nunca vi tanta fé em Israel. E o cara não era nem judeu. Ele olha para mulher cirofenícia, para Cananeia, e ele, caramba, que fé absurda quando ela diz, olha, os cães realmente, eles não comem, mas eles estão ali, né? Eles estão na migalha, eles estão buscando a migalha do que cai da mesa. Jesus se impressiona com a resposta e diz, caramba, que mulher braba. Sim. Então, Jesus, em diversos momentos, ele está se relacionando com não-judeus, ainda que o ministério dele não fosse a esse. Ele diz efetivamente, cara, o meu chamado, o meu ministério é para a nação de Israel, é para o povo de Israel, ainda que em João 10 ele vai já dar o spoiler do futuro, dizendo, eu ainda tenho ovelhas que estão em outro aprisco. E aí ele está falando dos não-judeus. Sim. E ele está dizendo que chegaria o tempo que ele buscaria essas ovelhas. Sim. E é o ministério dos apóstolos, é o que está em Atos dos Apóstolos. Beleza. A lei diz, ama o próximo. O fariseu ou a tradição rabínica acrescenta, odeia o inimigo. O problema é quem na equação. E aí, na cabeça do fariseu e dos judeus da época, próximo são os meus irmãos judeus, inimigo é todo o resto. É nós contra eles. Jesus vem corrigir exatamente isso. Por quê? Porque na parábola do bom samaritano, ele já explica quem é o próximo. E o próximo não é o judeu. O próximo, na parábola, foi o samaritano. Foi o cara que parou, que curou, tratou das feridas, colocou o cara no burrinho de carga, levou o cara até uma hospedaria para que ele fosse cuidado. Então, Jesus está corrigindo esse foco distorcido, ele está colocando as coisas em ordem. Por quê? Porque o que está escrito é simplesmente, e é isso que a gente está fazendo, e por isso a gente foi lá ler, ama o teu próximo como a ti mesmo. Cara, é isso, é voltar para o que está escrito e viver o que está escrito. Deixa evangeliquez de lado, deixa a tradição rabínica de lado, deixa a tradição da igreja tal de lado, cara. Vamos para o que está escrito, é mais saudável e certamente muito mais seguro. E tinha um porquê, que vai dizer no 45. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está no céu. E aí ele vai entrar com os exemplos que tu comentou, né? Ainda no 45.
porque ele, né, Deus, faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, Deus, que é bom, soberano, justo, perfeito, reto, Uhum. abençoa maus e bons. Uhum. Se eu quero me parecer, se eu quero demonstrar ser filho dele, independente se o cara é um péssimo ou não, Uhum. eu tenho que demonstrar amor com ele. Uhum. Virou meio que um viral no Instagram, um vídeo falando de um serial killer americano, e já tinha sido sentenciado. Cara, fazer crueldade assim das mais absurdas. Uhum. E dizem que ele é sociopata, e que o sociopata ele não expressa uma reação, né? Ele Uhum. não expressa muito bem emoções. Uhum. E aí tinha uma série de vários pais e cônjuges das meninas que ele matou Ah, eu vi, cara. que falavam lá, bem feito, tu vai Quero que tu ser. Quero que morra. tu morra, isso, e cara, Sim. ele é que assim, secão, Sem expressão, expressão nenhuma nenhuma. reação. Uhum. E chegou um pai de uma guria, abatido, e ele fala, tipo assim, olha, eu te perdoo. Uhum. Cara, e o cara chora. Uhum. O cara expressa uma lágrima nitidamente limpa, assim, Uhum. e expressa. Por quê? Cara, esse cara foi o cara que talvez fez mais mal, assim, ó, na atrocidade. Uhum. Eu nem vou comentar aqui, porque o troço é pesado. Uhum. E o cara perdoou e declarou aquilo. Uhum. Sendo que, talvez, judicialmente, na lei dos homens, cara, acho que o cara até foi condenado à cadeira elétrica que Uhum. nos Estados Unidos tem. Uhum. Judicialmente, cara, ele estava cumprindo a lei. Ele poderia declarar aquilo como os outros pais fizeram. Uhum. Era lícito. Cara, e é muito bom o que. É um senhor já, né? O pai já Aham. é um senhor. E ele chega com toda a sapiência do cabelo branco. E ele não perdoa gratuitamente. Não. Ele diz abertamente: olha, todos nós que estamos aqui fomos prejudicados, tu tirou um pedaço de nós, mas eu, como cristão, Uhum. como servo do meu Senhor, só posso ter uma atitude, porque da mesma forma que o meu Senhor perdoou, eu também tenho que perdoar. Então, por ser cristão, eu te perdoo. Barbaridade, cara! Quebrou. E aí não tem, mano. E aí não tem. Quando o cara expressa a fé dele nesse nível, e caramba, e ele consegue, porque, cara, só de pensar é difícil. Da gente tentar se colocar na situação do cara, a gente não sabe se a gente ia perdoar o cara ou se o Jader ia estar com. Eu já tinha gastado meu réu primário. Se me pega num dia ruim, não tô me gloriando disso, não é bom, mas. Cara, e o tio vai lá e, com toda a graça de Deus assim na vida dele, e o cara dá uma balançada assim, e corre lá, e, expressou fé, né? É, como é que a tua versão diz o 45? A minha não usa esse termo. Demonstrarem O que cara são filhos do Pai. demonstrou exatamente isso. Ele demonstrou, cara, por ser cristão, porque Jesus perdoou, eu também te perdoo. Ele demonstrou publicamente e isso viralizou. Isso é bom demais. Muito bom. Que bom que tu lembrou Eu desse recebi trecho. essa semana esse E vídeo o de que novo. Jesus está comparando? Cara, vocês querem ficar nessa coisa de nós e eles. Deus abençoa quem é justo e quem é injusto. Deus abençoa o judeu, mas Deus faz chover também na plantação do não-judeu. Deus faz nascer sol sobre Israel, mas ele também faz nascer sol sobre os romanos. Que loucura é essa? Vocês estão querendo ser melhor do que Deus? Uhum. Foi isso que Jesus começou a semear e desconstruir na cabeça deles. E ele vai fazer ainda duas comparações provocantes Muito. para dizer o mínimo. Vamos lá, 46. Quer ler aí? Pode ser. Porque se vocês amarem somente aqueles que amam vocês, que recompensa terão? Por acaso não é assim que fazem igualmente os publicanos? Quem são os publicanos, Jadeco? A gente já falou, mas vale lembrar isso. São judeus, daí eu não lembro se é escolhidos ou se meio que voluntários, pelo Império Romano para cobrar impostos do povo judeu. Sim. O Império Romano extorquia já os judeus e ainda tinha alguns costumes de alguns publicanos que extorquiam mais ainda para tirar o deles. Então, cara,
Que sacanagem que esses caras cometiam. Todo publicano era muito mal visto, né? Muito mal visto, odiado pelo próprio povo como um traidor, né? Como explorador. E aí, Jesus fala, olha, se vocês só amarem quem for bom, quem for do povo de vocês, da sinagoga, do convívio, dos parentes, cara, isso aí até os caras que vocês desprezam jogam lá embaixo. Isso é um ponto bom da gente levantar. Jesus não está concordando que os judeus sejam menos, que os publicanos sejam menos, que os publicanos sejam merecedores de hostilidade. Jesus não está dizendo isso. O que ele está dizendo é o seguinte, cara, vocês se acham melhores que eles. Eles fazem isso. Por que vocês vão se achar melhor do que eles, então? Jesus, ele tá desconstruindo o preconceito na raiz, na base do soco. Sim. E isso é bom demais. E ele vai, no 47, fazer a mesma coisa. E se saudarem somente os seus irmãos? O que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Pegou outro povo, que a gente já falou aqui, Sim. Que eles desprezavam, e por não prestar atenção na palavra de Deus toda, e principalmente no Antigo Testamento, a gente tem depois em Isaías 49, a gente já falou sobre isso na questão de cristologia, os gentios sempre estiveram no plano de Deus. Sim. Não foi um acaso, não foi um susto, não foi, foi aconteceu. Que Jesus tirou da cartola ali e mandou o pessoal pregar o evangelho por todo mundo. Não! Nós, gentios aqui, o Zeca não é da tribo de Levi, eu não sou da tribo de Benjamim, nós somos gentios. Isso. Nós fomos alcançados porque estava no plano de Deus. Tu foi alcançado, ou pode ser alcançado, porque tu estava no plano de Deus. Tu não é, nem nós somos fruto do acaso. Lê aí pra gente Isaías 49. Tem vários momentos, tá? Mas vamos ler o verso 6. Sim, ele declarou, de facto, pouco é para ti ser meu servo, a fim de restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta as tribos de Israel que eu guardei. No caso, Deus está se referindo ao seu servo, Jesus. Também farei de ti, Jesus, uma luz para quem? Para os gentios. De modo que leves a minha salvação para algumas nações. Não, para todas as nações até os confins da terra, diz o Senhor, o Santo de Israel. E tem vários outros textos, eu peguei esse porque a gente já trabalhou ele lá na série de Cristologia. Cara, os gentios sempre fizeram parte do plano de Deus. O que a tradição rabínica cria? Ama o judeu, odeia o gentil. Ama o judeu, odeia o publicano. E em momento nenhum Deus está dizendo que eles devem ser odiados. Não, ama o teu próximo como a ti mesmo e vamos embora. É o que está na lei. Só que o evangeliquez ou a tradição rabínica veio e bagunçou todas essas coisas. No 48, a gente tem o grande objetivo disso tudo. Sim. O famoso aqui na minha Bíblia diz, portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Esse é o tal do nível que a gente fala, que Jesus estava elevando. A gente tinha um nível que Jesus cumpriu ele na lei, e o nível que ele elevou, e que Paulo vai falar em Efésios 4, a estatura do varão perfeito. Jesus é o varão perfeito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é o nível de perfeição. Então, o objetivo de todo esse trilho que a gente tem, das bem-aventuranças, é tornar cada vez mais a gente parecido com Deus. Esse é o nível que a gente tem. E o que essa palavra quer dizer no original perfeito aqui, de Mateus 5,48? Quer dizer, não carece de nada necessário para estar completo. Então, por isso que ele não vai brigar na judia. Vou lá fazer um... Cara, beleza, mano, tenho que comer. Eu vou processar. Eu tenho que comer, tenho que vestir, minha família tá bem. Mano, deixa esse cara. Não vou ficar me gastando, tirando minha paz por isso. Também vai falar essa palavra perfeito, integridade e virtude humana consumadas. Então, não adianta eu ter uma pose de íntegro. É consumado. Cara, o Zeca falou, ele vai dar um jeito e vai cumprir com a palavra dele. Os juramentos que a gente teve. O Zeca casou e fez votos para a esposa dele, ele vai ter que dar um jeito de cumprir.
E a gente colocando essas coisas em prática, né, como Jesus falou, quando ele deu o último suspiro antes de morrer, está consumado. Está cumprido. E assim como ele cumpriu essas ordenanças de Deus, que foi Deus que crucificou Jesus, para tu que não sabe, né? Série de Cristologia, a gente tem que obedecer a Deus. Entendeu? Isso é ser perfeito. Tu abriu algum texto aí? Cara, lembrei de uma, porque isso é o puro suco do evangeliquez. A gente olha para esse texto e Jesus está dizendo: sejam perfeitos como é o vosso Pai que está nos céus, como ele é perfeito. A gente olha para esse texto, a gente lê esse texto e imediatamente a gente diz: não, isso é impossível. Sim. É impossível ser perfeito como Deus, só Deus é perfeito. E a gente usa esse texto que eu lembrei como desculpa. O texto de Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, 3 verso 12. Sim, ele está falando sobre ressurreição, sim, ele está falando sobre outras coisas, mas ele usa uma expressão que é interessante. Ele diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. E aí, o evangeliquez faz o cara parar aqui e dizer: ó, Paulo disse que não era perfeito, é impossível ser perfeito. Só que Paulo continua dizendo, entretanto, ou seja, ele contrapõe a ideia. Entretanto, eu vou caminhando, eu prossigo, na tua versão talvez esteja. Isso. Vou caminhando, buscando alcançar aquilo que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha o conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo está deliberadamente dizendo: eu me esforço para alcançar essa perfeição. Eu vou me esforçar, eu vou deixar para trás o que tem que ficar para trás e eu vou correr em direção ao alvo, buscando a perfeição. O evangeliquez vai dizer: cara, não. Nem Paulo era perfeito. Nem Paulo era perfeito. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Qual é o outro? Tem mais uma frasezinha cachorra que o pessoal usa nesses assuntos assim. A carne é fraca. Não, Deus te aceita do jeito que tu é. Não, coisa linda. Deus te recebe como tu é, mas ele não te aceita assim. Ele quer te lavar com água pura da palavra. Ele quer te, se for o caso, usando a analogia que Isaías vai fazer, ele quer esfregar sal nas tuas costas para tirar a tua imundícia, para tirar a tua craca. Sal grosso para lavar. Imagina isso, cara. O Zeca foi bom, ele tem um texto do Velho Testamento que diz que Deus vai esfregar a cara deles no cocô. Não, mas aí não é para lavar, é para avacalhar mesmo. Para lavar, a analogia que se usa é o sal, sabe? Então, ele não te aceita como tu é e nunca vai te aceitar. Ah, não, mas... Jesus andava com prostitutas e tem muitos... Isso! Meu Deus! Evangeliquez não, porque Jesus andava com ladrões e prostitutas, ok. Mas ele incentivava essas coisas? E bebia vinho. Óbvio Era que outra não. desculpa também. Ah, Jesus, Cara, é óbvio que não, ele não aceitava essas coisas. Ele ia a essas pessoas como cura para elas. Sim. Como sal da terra, como luz do mundo. Os sãos não precisam, né? Sim, os sãos não precisam de médico. Quem é que precisa? Quem está doente? Quem é que está doente? É o ladrão, é a prostituta, é o adúltero, é o miserável, pobre de espírito. O pobre de espírito. Então, cara, vence esse evangeliquez, olha para o texto. Lê de novo 48. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Sejam é um verbo imperativo, é uma ordem absoluta. Jesus está dizendo, cara, busquem com afinco isso. Paulo diz, eu não alcancei, mas eu busco com afinco. A expressão que ele usa é apresse-me em direção ao alvo. Essa expressão no original grego tem a visão de um corredor que está dando aquele sprint final, o último metro, e ele se joga para frente dando cabeçada para cruzar a linha de chegada. Então ele está fazendo todo o esforço para alcançar o objetivo. O evangeliquez vai dizer que não. O evangeliquez insiste em dizer, cara,
Deus te aceita como... Vem como tu estás, eu te aceito. É o papo da cantora, né, que foi lá no programa de TV e quis bater boca com o pastor. Ah, mas na minha Bíblia está escrita, venha como tu estás e eu farei a obra. Aí o pastor pega a Bíblia dele, olha, na minha não está escrito isso não. Na minha está escrito, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, vinde a mim, vós que estáis cansados. Agora, esse teu texto não existe não. Não existe. Só que existe no Evangeliquez. Sim. Existe no inventário, ou no dito popular, no imaginário. Sim. No imaginário do cristão. Cara, se apega ao texto. Tudo que a gente falou, quase 2 horas de gravação, na edição vai ser dividido, mas quase 2 horas que a gente está aqui sentado trocando ideia. Te apega ao texto. Deixa o evangeliquez de lado. Ah, não, mas eu aprendi assim. Então, beleza. Então, contrapõe o que tu aprendeu com o que a gente está trocando de ideia. Sim. Coloca os 3 na mesa. O que tu aprendeu, o que a gente está falando e o que está escrito. Fica com o que está escrito. Sim. O que a gente está falando está bem próximo. Tá. Fica a dica. Esse é o nosso esforço. Fica a dica. A gente está se doendo. O Jader está se doendo para reclamar menos. Sim. Se doeu essa semana para fazer as coisas como para o Senhor. Cara, a gente está se doendo nessas coisas. Por quê? É o que está escrito. Se fosse para ser evangeliquez, a nossa vida ia ser mais fácil. A dele, a minha, a tua, ia ser mais fácil. Jesus nunca prometeu que seria fácil para ninguém. Boa. Então, Paulo diz, e a gente talvez está na finaleira do raciocínio, Paulo diz o seguinte, não julgo que... Lê na tua aí, cara. Filipenses 3:12. Já que a tua Bíblia é nova, né? NAA e moderninha e coisa arada. 3:12. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então, não há desculpa para não buscar a perfeição. Jesus diz, sejam perfeitos. O Velho Testamento, Moisés vai falar 3 vezes essa mesma coisa. Sejam perfeitos, sejam santos, porque o vosso Deus é santo. 3 vezes vai aparecer, Pedro vai citar esse texto, dizendo, sejam santos, sejam santos. Ah, não, mas ninguém é santo. Será que ninguém é? É o que a Bíblia diz ou é o que o evangeliquez diz? A gente precisa olhar para a Bíblia como um todo. E a tua expressão lá no começo, não sei de qual parte tá, mas lá no começo diz, abandonar o evangeliquez e abraçar o texto. É o que a gente precisa hoje em dia. E para abraçar o texto, o pessoal pode amar a gente comentando aqui. Boa! Deixando comentário, opinião, crítica, o que tu quiser, tu já sabe. Curte, né? Comenta, compartilha. Manda para o teu amigo evangeliquez, aquele que fica citando não julgueis nas redes sociais. A letra mata e espírito. Amém. A gente vai chegar lá. Eu me indigno, mas é por amor a ti. Como o Zeca falou, tá batendo na gente. Ah, meu Deus do céu. Nossas redes sociais vão estar aqui embaixo, então a gente pede para tu seguir, acompanhar a gente. Lá tem os bastidores, tem conteúdo exclusivo. Fica à vontade. Então seja bem-vindo ao Biblicamente. Nós queremos te ver aqui no próximo episódio. Aquele abraço.